Hoje a gente vai resolver mais uma questão de prova, mais uma questão da prova do MP de São Paulo para o cargo de promotor de justiça, a prova recente de 2025. Vamos lá. Galera, só antes da gente começar, eu tenho 4 recados para vocês. O primeiro é, deixa o like aqui no vídeo. O segundo é, se inscreva no canal. O terceiro recado, clica no sininho e ativa as notificações. E o quarto recado é que no dia 21 de abril, a gente vai ter a nossa Black Friday, fora de época, aqui no Revisão. É o curso extensivo pelo menor preço do ano e tem ainda uns bônus aí que são bem bacanas, vale muito a pena, beleza? Bom, vamos lá para essa questão. É uma questão da prova do MP de São Paulo, cargo de promotor de justiça, prova recente desse ano 2025, e essa é uma questão sobre controle de constitucionalidade. E é uma questão que trata, inclusive, da figura do amicus curiae no controle de constitucionalidade. São temas tratados na jurisprudência do Supremo e que são muito cobrados em prova. Eu vi essa questão e falei, pô, isso é uma questão interessante para comentar no canal e resolvi trazer, beleza? Bom, vamos lá, vou jogar na tela, a gente vai ler junto e eu vou comentando cada alternativa, tá? Vamos seguindo aqui, lá vai para vocês. Tá aí. Bom, o enunciado fala o seguinte, ó. Considerando a legislação, bem como a jurisprudência atual e dominante do Supremo Tribunal Federal sobre o controle concentrado abstrato de constitucionalidade, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, tá tudo certo, menos uma alternativa, beleza? Letra A. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, ou declaração de nulidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos, que é aquele chamado efeito erga omnes, né? É o erga omnes, e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Tá certo? Tá correta essa alternativa aqui, tá? Tudo que tá falado aqui tá correto. Bom, no controle concentrado abstrato, quais são os efeitos da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Vinculantes e erga omnes. Aí você fala, pô, e quando é uma interpretação conforme a Constituição? E quando é uma declaração de nulidade sem redução de texto? Olha, nesses casos, o que a gente tem é também uma declaração de inconstitucionalidade, só que usando uma técnica de decisão diferente, tá? O Supremo vai lá e fala, olha, essa norma controlada aqui, ela é inconstitucional quando interpretada nesse sentido. É basicamente isso. Então, é uma declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado abstrato, então tem os mesmos efeitos de uma decisão normal, digamos assim, no controle concentrado abstrato, tá? Vinculantes e erga omnes. Os efeitos vinculantes atingem quem? A administração pública de todas as esferas federativas e o Poder Judiciário, né? Os demais órgãos do Poder Judiciário. Então tá correta aqui essa alternativa. Só um detalhe, tá voltando para mim, ela ficaria um pouquinho melhor se tivesse escrito aqui, ó, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, tá? Porque o órgão que profere a decisão, o pleno do STF, não fica vinculado, certo? Agora, se apegar a essa expressãozinha aqui, seria um preciosismo exagerado que faria você errar a questão, tá? Então, é necessário ter cuidado com preciosismos exagerados quando você vai fazer uma prova, tá? Inclusive, você tem que ler a questão inteira, todas as alternativas, para ver qual é a alternativa que está mais certa ou mais errada. No caso aqui, a questão que é a alternativa incorreta. Então você fala, pô, tá faltando aqui a expressão demais, né? Demais órgãos. Só que você vai considerar que essa alternativa é incorreta? Não, tenha calma. Vá atrás de uma outra alternativa que esteja mais incorreta. Aquela que você olha e fala, ah não, essa aqui realmente é incorreta, tá? Então, cuidado com preciosismos quando forem resolver uma prova, tá? Vamos seguir aqui. Letra B. A pessoa física tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da corte, né, de amicus
curiae em ação direta de inconstitucionalidade, né, na chamada ADI. É verdade isso? Não, isso aqui está errado, tá? Essa alternativa está incorreta. Mas isso aqui merece um aprofundamento da gente aqui, que é o seguinte. O amicus curiae, para o controle concentrado abstrato de constitucionalidade, tem previsão na lei da ADI e na lei da ADPF. A lei da ADI também trata de ADC e ADO, né? Mas então tem previsão na lei da ADI, lei 9868 de 99, e na lei da ADPF, que é a lei 9882 de 99. O que essas leis falam sobre o amicus curiae? Bom, vamos lá na lei da ADI. A lei da ADI fala o seguinte, olha só, artigo 7º, parágrafo 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo do parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Então, a lei da ADI, quando fala da possibilidade de ingresso de amicus curiae, não se refere à pessoa física, se refere apenas a órgão ou entidade, tá? A partir daí a gente já vê que para a ADI, pelo menos, não há previsão legal de amicus curiae ser pessoa física, tá? Com base nisso, o STF já julgou pelo seu plenário, em um agravo regimental nessa ADI, ADI 3396, que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI, tá? Em ADI, ou então falando de forma genérica, no controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Mas esse caso foi um caso de ADI, tá? Foi julgado em 2020. Foi um julgamento que teve início vários anos antes e ele se concluiu só em 2020. O STF adotou esse entendimento, pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI. E aí, por isso que essa alternativa, a letra B, está errada. Porque ela fala que a pessoa física pode ser amicus curiae em ADI. E o último precedente que a gente tem do plenário do Supremo, é esse precedente que a gente acabou de ver, diz que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI, beleza? Agora, tem uns detalhes adicionais que a gente tem que ver, que é o seguinte. O novo CPC, o CPC de 2015, lá no artigo 138, traz uma disciplina geral do amicus curiae para o processo civil brasileiro, tá? Ele fala de amicus curiae e fala até mesmo que pessoa física pode ser amicus curiae, tá? Olha só o que ele fala aqui no caput. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então veja, o CPC, quando trata do amicus curiae, trazendo uma disciplina geral, não especificamente para o controle concentrado abstrato, fala que a pessoa física poderia ser amicus curiae. O CPC é de 2015. O precedente que a gente viu aqui é de 2020. Então, depois do CPC de 2015, houve a decisão do STF não admitindo pessoa física como amicus curiae em um processo de ADI, tá? Só que a gente teve, a coisa aqui é meio bagunçada mesmo, tá? Porque a gente teve um precedente do STF em ADPF falando que, pelo menos em tese, uma pessoa física pode ser amicus curiae, mas no caso era uma ADPF, tá? Quais foram os fundamentos do STF nessa decisão? Foram o Código de Processo Civil, que fala em pessoa física como amicus curiae, e a lei da ADPF, que fala o seguinte, olha só o que a lei da ADPF fala. Artigo 6º, parágrafo 2º. Poderão ser autorizadas a critério do relator sustentação oral juntada de memoriais por requerimento dos interessados no processo. Então é super genérico, não fala que tem que ser órgão, não fala que tem que ser entidade, não fala se pode ser pessoa física ou não, tá? Mas deixa em aberto, não há nenhum tipo de restrição, é super genérico. E aí o STF, nesse precedente da DPF 145, e vejam que é um precedente anterior àquele precedente da ADI 3396, que é de 2020. Olha só o que o STF falou aqui, ó. Conforme os artigos
7º parágrafo 2º da Lei 9868, até citou a Lei 9868, né? Artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9882, que é a lei da DPF, e o artigo 138 do CPC, os critérios para a admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. Só que nesse caso o STF rejeitou o pedido de ingresso do amicus curiae. Ele falou aqui, ó, a mera alegação de integrar lides processuais acerca da mesma temática a ser solvida no processo de índole abstrata, sem indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do peticionante. Então veja, o STF, nesse caso específico, ele rejeitou o pedido da pessoa física para ingressar na ADPF como amicus curiae. Só que antes de rejeitar, o STF falou, olha, para uma pessoa física ser amicus curiae na ADPF, ele tem que preencher esses requisitos. Então, ele, em tese, falou que é possível que uma pessoa física seja amicus curiae. Só que era um processo de ADPF, tá? Resumindo, o que a gente tem? A gente tem uma decisão do Supremo de 2017, dando a entender que, em tese, é possível a pessoa física ser amicus curiae, no caso era um ADPF. Uma decisão de 2020, que era em uma ADI, falando que pessoa física não pode ser amicus curiae. A gente tem a lei da ADI, não permitindo pessoa física como amicus curiae, porque ela fala só em órgãos e entidades, tá? A gente tem a lei da ADPF, que é genérica, não restringe, então dá margem a se admitir uma pessoa física como amicus curiae, e a gente tem o CPC de 2015 falando que pessoa física pode ser amicus curiae, tá? Dessa salada toda, o que a gente extrai? A gente extrai o seguinte, ó, de forma específica para a ADI, a gente tem a lei da ADI, lei 9868, tem o precedente da ADI 3396, falando que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI. E aí esse precedente de 2020. Especificamente para a ADPF, a gente tem o precedente da ADPF 145 falando que, em tese, pessoa física até pode ser amicus curiae. Então, a depender de como for cobrado na prova, você vai responder em um sentido ou em outro. Essa questão aqui blindou porque ela falou amicus curiae, pessoa física pode ser amicus curiae em ADI. Ela falou especificamente ADI. A gente tem um precedente do Pleno do STF, o mais recente sobre a matéria, fala que pessoa física não pode ser amicus curiae numa ADI. Agora, se a questão falasse assim, o STF admite que pessoa física seja amicus curiae em ADPF, admite? A gente tem a ADPF 145 nesse sentido, tá? Agora, se a questão falasse assim, pessoa física pode ser amicus curiae no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, isso estaria correto ou errado? Bom, isso não estaria nem completamente correto nem completamente errado. Então você teria que ver as outras alternativas da questão para ver se essa alternativa está mais correta ou mais errada, tá? Se ela for a alternativa mais errada e a questão quiser a incorreta, você marca ela. Por quê? Porque ela fala assim, pessoa física pode ser amicus curiae em controle concentrado abstrato. A ADI é a ação standard do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Tá? Então, se você pega uma questão de prova falando assim, amicus curiae, pessoa física pode ser amicus curiae no controle concentrado abstrato, e essa questão está querendo que você marque a alternativa incorreta, se não tiver nenhuma outra alternativa mais errada, você marca essa, com base no precedente da ADI 3396, que foi um precedente em ADI, mas a ADI é a ação por excelência do controle concentrado abstrato. Beleza? Então eu estou falando aqui de estratégia de responder questão de prova, tá, pessoal? Falei para vocês o que a gente tem na legislação e na jurisprudência, é um pouco bagunçado esse tema, e aí para a prova vocês têm que sentir como é que o examinador vai cobrar ali, né? No caso aqui dessa prova do MP, o examinador blindou a prova porque falou especificamente em ADI. Então essa alternativa B tá errada, né? Vamos ver de novo o que ela fala. Ela fala o seguinte, ó. Olha aqui, cadê? Bom, ela fala, pessoa física tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amigo da corte em ADI. Tá errado isso aí, é tranquilo porque tem um precedente específico sobre isso no STF, tá? Vamos seguir aqui, ó. Letra C, essa aqui eu vou jogar na tela. Vamos lá. A letra C fala o seguinte,
Então, o gabarito é letra B, né? Esse é o gabarito oficial da banca e eu concordo com ele, tá? É a resposta. Letra B porque é a alternativa incorreta. Letra C. Não há impedimento nem suspeição no julgamento de ações de controle concentrado de normas, exceto se o próprio ministro o indicar por razões de foro íntimo. Tá correto. Isso aqui foi uma tese que o Supremo Tribunal Federal fixou em questão de ordem em uma ADI. Se eu estou bem lembrado, o número da ADI era 6362 ou 6263, tá? Foi uma questão de ordem e a tese falou exatamente isso. Não se aplica as hipóteses de impedimento e suspeição no controle concentrado abstrato, mas o ministro pode deixar de participar do julgamento por razões de foro íntimo. Ponto. Então, tá correta essa alternativa, tá? Seguindo aqui, a letra D fala o seguinte: não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata. O prazo é simples, correto. Isso aqui é jurisprudência do STF, tá? Então, imagine o seguinte, foi ajuizada uma ADI estadual no TJ. Quando a gente tem uma ADI estadual, cabe recurso extraordinário contra o acórdão do TJ se o processo envolver norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Então cabe recurso extraordinário para o STF. Esse recurso extraordinário não tem prazo em dobro se for interposto pela Fazenda Pública. Tá? Por quê? Porque o prazo em dobro, segundo o Supremo, só se aplica para processos de caráter subjetivo. O controle concentrado abstrato é um processo de caráter objetivo. Então não se aplica o prazo em dobro. Beleza? Seguindo aqui para a última alternativa, letra E. A decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Correto. Isso aqui tem previsão expressa, sabe onde? Na Lei 9868 de 99. Tá lá escrito, eu não lembro agora o número do artigo, acho que é artigo 12, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Mas tem lá a previsão expressa nesse sentido, tá? Isso aqui é literalidade da Lei 9868. Então, meus amigos, é isso. Gabarito da questão. Letra B, vai aparecer aqui para vocês. Letra B. Esse foi o gabarito oficial, eu concordo com esse gabarito porque realmente a letra B é a alternativa errada, sem sombra de dúvidas, nessa questão aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, lembre de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.